Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, Alessandra, Poliana. Novamente estamos no Facebook, então vou olhar para os dois, tá? Facebook e Instagram. Boa noite, Lu. Oi, Rose. Ai, que bom. Que bom que tá gostando das lives. Eu quero que vocês já vão me falando, porque hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes, né? Que é um grande sabotador, sabotador de que a gente consiga realmente realizar os nossos sonhos, concretizar, né? Então, crenças limitantes é muito ruim. Tá baixo o som aqui? Deixa eu aumentar o volume aqui. Como é que tá o som agora? Aqui no Facebook, né? Oi, Marcos, tudo bem? Como é que tá o som aqui pra vocês no Facebook, tá bom? Ou tá baixinho? Tá bom? Eu já botei o fone pro áudio ficar bom. Então, eu quero que vocês me falem quais são as crenças limitantes de vocês para eu já ir comentando sobre também, tá? Primeiro vamos falar o que é crenças limitantes. Queria esperar entrar um pouquinho mais de gente. Para quem não me conhece, tá aqui pela primeira vez, eu sou a Débora Luz, sou terapeuta, trabalho ajudando as pessoas alguns falam que tá baixo, outros que tá bom, né? E agora? Bom, falar o que é as crenças limitantes, tá? Bom, para a maioria tá bom aqui o áudio, então tem que aumentar um pouquinho o volume, às vezes é no próprio aparelho, né? Ou no computador também. Bom, o que são crenças limitantes? Tá? Eu vou dar um exemplo bem básico do que são essas crenças limitantes. Por exemplo, até eu falei na última live, deve ter gente aqui, ou vocês conhecem alguém que tem uma repetição no relacionamento. Por exemplo, alguém traiu essa pessoa e ela arruma outra pessoa que trai também, e assim sucessivamente. Então, assim, acaba acontecendo sempre a mesma coisa. É só vocês olharem alguma área da vida de vocês que não está bem. Vocês começam a prestar atenção, ali tem crença limitante. Onde não está equilibrado na nossa vida, ali tem um tipo de crença limitante. Eu vou falar com vocês como a gente vai conseguir substituir essas crenças por crenças novas, tá? Boa noite, Pamela. Se vocês quiserem, teve uma pessoa, deixa eu ver, eu não vi quem falou. Aqui, o Vitor Hugo, sobre vida financeira, tá? Às vezes, então vou começar a falar assim, lá do começo, desde o último trimestre da gravidez até os 7 anos de vida, o nosso cérebro, a nossa mente, na verdade, ela atua numa vibração chamada teta. Sabe quando a gente entra em relaxamento profundo, quando a gente... não é o profundo é o delta. Quando a gente entra num estado de relaxamento meditativo, quando as pessoas vão fazer hipnose, tá? Quando vai hipnotizar a pessoa, ela não fica dormindo, como muitas pessoas acham. Na verdade, elas ficam em ondas teta, que é um estado de relaxamento. A gente fica nesse estado de relaxamento 15 minutos antes de dormir,
e 15 minutos após a gente acordar. A gente ainda está com essa vibração teta, tá? E essa vibração teta, como eu falei, do último trimestre da gravidez até os 7 anos de idade, a criança ela tá sob essa vibração teta. E o que é isso? É o nosso inconsciente. Nosso subconsciente, na verdade. No nosso subconsciente, lá estão todas as crenças que a gente armazenou. Desde que a gente, antes de nascer, na verdade, até os 7 anos. Por isso que a gente tem que cuidar muito o que a gente vai falar para as crianças. Por exemplo, a criança vai pedir uma coisa e não tem dinheiro na hora. O que vai falar? Agora não dá, não tenho dinheiro, ou é muito caro. Essa crença, assim, um exemplo bem básico para dar para vocês. Se eu pedir para vocês pensarem num carro que custa R$500 mil, o que vocês vão pensar na hora? É caro? Então isso é uma crença que está lá no subconsciente de vocês. E a criança ela opera nessas ondas teta do 0 a 7 anos. Então, tudo que a gente falar, tudo que ela observar, tudo que ela vai ver na família, enfim, vai ficar lá no subconsciente. Isso vai gerar crenças, não só financeiro, como de relacionamento, crenças pessoais, tudo que tu falar para ela, isso tu não consegue, nem adianta, fica lá no subconsciente também. Então isso aí é uma coisa que a gente precisa cuidar muito. Teve uma outra pessoa que me perguntou sobre maldição hereditária. Por exemplo, a avó falou que alguém rogou uma praga, uma maldição para ela. E aí a filha, na verdade, vai acreditar que ela tem aquilo ali também e vai passar para os filhos e vai dizer, nossa, a tua avó falava que foi feita uma maldição. Então, assim, tudo isso são crenças, tá? E isso vale para tudo. Tem pessoas que pegam bastante carga também. Isso tá na nossa consciência. Tudo tá na nossa consciência de a gente querer pegar ou não. Eu sei que é meio assim falar, mas a gente sabe o que, às vezes inconscientemente ou conscientemente, a gente pode programar se quer ou não tá pegando essas cargas, enfim. Então, Rosilene, se a tua avó e tua mãe falam que casamento é difícil de acertar, isso aí é uma crença e sempre vai ser. Ela tá decretando essa verdade para ela. Então, tudo que a gente fala, tá? Eu tô tentando assim falar na ordem, até anotei aqui para não atropelar, porque eu tenho muita coisa para falar. Normalmente, quando termina a live, eu lembro de várias outras coisas que eu poderia ter falado. Bom, eu estava falando sobre o nosso subconsciente, né? Nesse subconsciente é onde estão nossas crenças, é onde tranca tudo que a gente quer, tudo que faz com que a gente queira as coisas e às vezes não consegue. O nosso subconsciente, ele opera durante o dia 95% ou mais dos nossos pensamentos, inconscientemente, às vezes a gente nem sabe o que está pensando, uma intuição, uma coisinha que a gente sabe lá dentro e às vezes é essa crença, é esse que está lá no subconsciente, tá? Então o subconsciente ele opera nisso, 95% do que acontece na tua vida é reflexo do subconsciente e apenas 5%, isso até falei na última live, apenas 5% está no nosso consciente, que é a nossa vontade de querer, que é aquilo que faz com que a gente, por exemplo, eu vou mudar, não, eu vou conseguir aquilo que eu tanto quero, tá? Isso aí é a primeira coisa que a gente vai pensar, né? Só que só isso não adianta. E as nossas crenças, como é que a gente faz? Então a gente precisa reprogramar, na verdade, essas crenças, tá? A gente recebe essas crenças através de DNA também, não é apenas quando a gente tá criança, né, de 0 a 7 anos, que a gente tá operando somente em subconsciente, a gente também recebe através de DNA, tá? Vem muitas crenças já com a gente e outras crenças são os traumas, tá? Tem também de trabalho, por exemplo, alguém que tem um chefe ruim, né? Alguém que não consegue, por exemplo, tá se candidatando à vaga de gerente, tá? Esse é um exemplo.
E hoje a pessoa está super qualificada, ela fez vários cursos, se formou e ela está super qualificada. Só que lá atrás ela teve algum trauma que fizeram com que ela tivesse essa crença, que ela não é boa gerente, que ela não vai saber gerenciar. Então isso aí gerou um trauma, logo virou uma crença, tá? Então, quando ela for chamada para essa vaga de gerente, for fazer uma entrevista e é super qualificada, a nossa crença vem sempre primeiro inconscientemente, sem a gente saber. Então ela vai lá, vai aceitar a vaga e o que o nosso subconsciente vai falar? Tu não é bom. Lembra daquilo que aconteceu lá atrás? Não é bom, não adianta tu ter qualificação que tu não é bom. Então ali a tua energia já vai baixando e automaticamente tu não vai ser bom, porque tudo que o nosso subconsciente fala é verdade absoluta. Por isso que tem aquela técnica de visualização, de visualizar o que a gente quer, materializar na nossa vida, tá? Como por exemplo, tu quer um carro, tu quer uma vaga de emprego, tu quer um relacionamento, alguém, enfim. Se tu imaginar e visualizar e sentir, tu tá passando aquilo pro teu subconsciente e é como se ele estivesse vivendo aquilo. Como eu disse, o nosso subconsciente ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, eu sempre falo, a gente precisa enganar o nosso subconsciente através de imaginação. A gente precisa imaginar, como eu falei na última live, a gente precisa ser para ter, ser, sentir para a gente ter. Então, Júlia, exatamente, quando a gente pensa em algo todos os dias, você sabe, como a gente faz uma coisa e entrar no nosso subconsciente? Porque o nosso consciente, o que a gente quer, tem apenas 5% de palavra, digamos assim, na nossa vida. O resto é o nosso subconsciente. Então, como a gente entra nesse subconsciente? Através da repetição. Tá? Repetir, porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala com frequência entra para o nosso inconsciente. Por isso que quando a gente tem um trauma, quando aconteceu uma coisa ruim, toda vez que tu pensar, tu vai estar automaticamente firmando ele para o subconsciente de vocês. E o que acontece? Isso aí vai virar uma crença negativa, isso aí de tudo, tá? Tudo que acontece na vida de vocês. Todos os dias, o tempo todo, a gente está criando coisas e indo para o nosso subconsciente. Um exemplo bem básico, tá? Um exemplo de mim mesmo. Quando eu tirei minha carteira, eu não conseguia dirigir ouvindo música. Não conseguia. Eu tinha que desligar a música porque eu tinha que prestar bastante atenção em tudo que eu estava fazendo. Eu não conseguia, eu até tentava, mas parece que eu não conseguia prestar atenção. Tempo depois, eu ouvia a música bem alto, falava, conversava, dava carona. Então, assim, o que é isso? É o hábito. Então, quando a gente tem pensamentos e ações, elas vão gerar hábito que vai para o nosso subconsciente. Tudo que a gente faz automático é o nosso subconsciente agindo, é automático. Hoje, quando as pessoas que já dirigem há mais tempo, não precisa nem pensar, faz tudo e dirige no automático. Então, assim, é tudo. Tudo. A gente cria novas conexões neurais. É o que eu falei na outra live também. Se a gente quer criar uma nova crença, a gente precisa fazer outro caminho, para aquele caminho lá ir sumindo, tá? É assim que a gente tem que fazer. Outro dia eu explico em uma outra live assim, só sobre isso, sobre as nossas conexões neurais, o que a gente faz, como é que acontece. Mas resumindo é isso, a gente precisa colocar uma outra coisa no lugar, tá? Por exemplo, a pessoa tem um trauma de relacionamento, como eu expliquei antes. Então, precisa fazer, tem um segredo que é muito fácil, mas tem que ter persistência de tirar essas crenças limitantes, tá? Dependendo da área que seja, precisa usar a repetição. Afinal, como eu falei, para a gente criar um hábito, a gente precisa fazer todos os dias. Tudo que a gente aprende para virar hábito, tem que fazer todos os dias, não é? Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa criar esse hábito. Então, isso é com tudo. A primeira vez que
alguém cozinhou, fez um prato pela primeira vez e depois começou a fazer sempre ali, depois de um tempo já estava automático. Tem gente que faz receita e não precisa nem olhar a receita, não é mesmo? Vai no automático, porque aquilo ali já entrou no subconsciente, já está automático. Então, a gente precisa substituir, tá? As crenças negativas por outras crenças que vão modificar a nossa vida. Com certeza, Júlia, modifica totalmente a nossa vida, tá? Independente de qual área seja, mas é tu que vai dar o comando. A gente precisa dar o comando pra gente conseguir modificar, tá? E é comando assim, sempre no presente. Não, a gente nunca pode falar assim, eu quero, eu consigo. Não é eu consigo, porque vai estar sempre lá no futuro. É eu já consegui. Então, tu precisa falar com convicção para enganar o teu subconsciente de que realmente aquilo ali já aconteceu e que tu já conseguiu, tá? Então, isso aí exatamente, Deusenia, repetir, sentir com emoção e o coração, tá? Porque o amor, a gratidão, ele tem uma energia muito alta e que entra mais ou menos na mesma frequência do universo. E nós temos essa conexão com o universo, que nada mais é Deus. Então a gente tem a energia. Tanto que eu até botei no Instagram, eu tô lendo esse livro aqui, ó. Que é o livro de ouro do Saint Germain, que explica o poder do eu sou. Então a gente usa em decretos, por exemplo, eu sou prosperidade, para quem tem crenças limitantes em prosperidade. Sempre botar o eu sou, porque quando a gente fala o eu sou, resumindo, nesse livro tem bastante decretos, mas quando a gente fala o eu sou, a gente está nada mais, nada menos que ativando o poder de Deus dentro da gente, em cada célula do corpo. Então, se a gente falar assim com convicção, eu sou prosperidade, eu sou riqueza, eu sou amor, eu sou paz, eu sou tranquilidade, para quem é ansiosa, a gente faz esses decretos e ativa esse poder dentro da gente. Então, a gente faz parte, né, do universo, a gente faz parte da centelha divina. Então, a gente precisa se conectar, sentir isso para entrar em ressonância. Bom, o que eu estava falando, então tem um segredinho. Como eu estava falando lá no começo, a gente entra em onda teta, tá? Que é a onda teta é como se fosse uma porta aberta para o nosso subconsciente. Então, a gente tem que aproveitar. Tá? É a mesma coisa que fazer uma hipnose. A gente vai abrir essa porta, colocar sugestões lá dentro e automaticamente ir tirando essas crenças, tá? Pra gente poder repetir. Então, é exatamente assim que a gente vai fazer com esses decretos. No meu grupo no Telegram, eu faço esses decretos, eu explico tudo isso um pouco melhor para as pessoas poderem entender também. Quem quiser pode me pedir o link, quem ainda não tá? Então, assim, 15 minutos antes de dormir e 15 minutos após acordar, nós ainda estamos nessa onda teta, tá? Que é a porta aberta para o nosso subconsciente. Então, esse é o momento ideal para a gente fazer o quê? Decretos. Tá? Decretos. Pessoas que têm traumas com os pais, traumas no trabalho, traumas em relacionamento, faz sempre o decreto positivo. Anota. É legal vocês anotarem quais são as crenças, tá? Vocês primeiro têm que identificar aonde está o problema na vida de vocês, em que área. Tá em todas, então deve ter crenças em todas. Uma coisa vai levando a outra. Mas eu vou dar um exemplo aqui de prosperidade que bastante gente pede, tá? Então, vocês têm escassez, vocês têm problemas. A gente primeiro a gente nunca pode focar no problema, tá? Esse é uma dica assim que é difícil, tá? É difícil a gente criar esse hábito, mas lembra, tudo que a gente faz seguido vira um hábito. Então a gente precisa tornar um hábito. Não pensar em problemas, não focar nos problemas. Eles podem estar lá, estão, mas se eles estão lá é porque a gente fez com que eles estivessem alguns dias, meses, anos atrás, de acordo com a nossa crença, de acordo com o que a gente pensou, tá?
Então, todo sentimento que a gente tem, isso aí eu até estava vendo pouco tempo, todo sentimento que a gente tem, se a gente pensar e sentir por mais de 68 segundos, tá? A gente já vai estar fazendo com que aquilo ali aconteça mais pra frente. Então, a gente precisa... Isso é uma ótima técnica, tá? De a gente não pensar uma coisa negativa por muito tempo. Então, a gente não pode estar sentindo. Tenta imaginar o que tu gostaria de estar fazendo daqui a um ano. Enfim, o que tu gostaria de estar fazendo que ia te fazer feliz. Olha um vídeo, olha uma coisa na hora que entrou um pensamento ruim. Ou fala ou cancela, tá? O cancela, cancela, cancela. Não quero mais pensar nisso. E cancela mesmo esse pensamento, tá? Com certeza, Vitor Hugo. O Vitor perguntou se no estado teta as palavras têm poder. Com certeza, porque é assim que funciona a hipnose. Na hipnose, a gente vai fazer a pessoa entrar em estado teta, que não é o relaxamento profundo é o estado delta. Então, tu vai ficar acordado, mas a tua mente ela tá entrando no subconsciente, ela tá num estado de relaxamento. Então, tudo que tu falar vai estar entrando no teu subconsciente, qualquer sugestão. Por isso que é legal vocês olharem alguma coisa que vocês gostariam que acontecesse com vocês, olhar imagens, olhar filmes e fazer decretos, tá? Decretos de dinheiro, por exemplo. Eu sou prosperidade, como eu falei. Eu sou prosperidade, eu sou dinheiro, eu sou abundante, a minha vida é próspera. Tudo de positivo que vocês conseguirem anotar e fazer, vocês podem fazer, porque aquilo ali vai estar entrando como sugestão no subconsciente. E também a gente precisa fazer por no mínimo 21 dias, tá? No mínimo 21 dias, o bom seria até vocês tirar essa crença negativa de dinheiro. Tudo que você se colocando vai queimando, vai desfazendo os caminhos neurais de crenças. Então, relacionamento também. Tudo que vocês pensarem de positivo inverte. Por exemplo, vocês vão falar, eu sempre sou traída em todos os meus relacionamentos nunca dão certo. Vocês têm que sempre colocar gratidão por meus relacionamentos sempre darem certo, gratidão pelo meu relacionamento já ter dado certo, sabe? Vai sempre fazendo no positivo. Inclusive, eu até quero, pensando para logo, junto com as consultas que eu faço, de acordo com as queixas que as pessoas escrevem, né? Colocar decretos também. Essa semana eu já vou começar a botar em prática isso para a pessoa ir fazendo junto com o tratamento. Porque se a gente fizer certinho, a gente tira as crenças e a nossa vida muda. Ela muda de verdade, tá? Thaís, o melhor horário para fazer essas afirmações é durante a manhã, quando a gente acorda, 15 minutos após acordar e 15 minutos antes de dormir, tá? Então, a gente tem que sempre usar esses decretos, tá? Sim, Sandra, a gente faz e entra direto no nosso subconsciente. Nós vamos estar substituindo crenças limitantes negativas por positivas, tá? Nós vamos estar fazendo um outro caminho. É como se o nosso pensamento fosse sempre aquele negativo. O que a gente faz? Volta pro positivo. Sai daquele ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu vou falando. Acho que eu falei tudo que eu anotei aqui. Vamos virar a folha. Isso é uma coisa legal para falar, ó. O nosso córtex pré-frontal, ele processa 40 impulsos nervosos por segundo no nosso consciente, que é o que a gente quer, é a nossa vontade, tá? E o nosso inconsciente, ele pulsa 40 milhões por segundo. Então, para vocês terem uma ideia como é forte o nosso subconsciente. E ainda pela física quântica, pelo nosso subconsciente, onde a gente consegue materializar tudo o que a gente quer, tá? Então, a gente, na física quântica, chama colapso de onda. A gente vai colapsar tudo que a gente quer e a gente colapsa isso o tempo todo durante o dia. Então, um exemplo é aquilo ali. Se a gente pensar por
pelo menos 68 segundos numa mesma coisa, ou tá com aquele sentimento, sabe? Às vezes a gente pensa assim, nossa, e aquela conta, como é que eu vou pagar? Eu não tenho dinheiro, e aí tu fica pensando, e aí já tá gerando aquele sentimento. Pensa que tu é uma anteninha, tá? E aí tu tá mandando aqueles sentimentos todos pro universo, tá? E aquilo ali tá colapsando, aquilo ali vai virar a tua realidade, vai vir mais uma preocupação para ti, enfim, vai sempre acontecer isso, tá? E o que eu sempre falo, a física quântica ela é uma física de possibilidades, tá? Então tudo que tu pensou, eu gosto desse exemplo, vai virar uma bolinha para o universo, é uma possibilidade de acontecer. Ah, pensou que não vai ter dinheiro? É uma possibilidade de acontecer. Pensou que vai ter dinheiro? É uma possibilidade. E aí tu pensou de novo que vai ter dinheiro? É uma possibilidade a mais. Só que o que vai fazer com que vocês acessem essas possibilidades? É o sentimento. Porque cada possibilidade que tu gerou, que tu criou, tem um sentimento. A possibilidade de falta, de escassez, de não ter dinheiro, o que é? É uma vibração baixa. Então, quando tu tiver numa vibração baixa, se tu tiver nessa vibração mais tempo durante o dia, é isso que tu vai estar atraindo para tua vida. Agora, se tu tiver numa vibração mais alta, que é quando tu mandou aquela sugestão de ter dinheiro, de que tua vida é próspera, é aquilo ali que tu vai chamar. É o que eu falo, eu até expliquei, eu não lembro em que live que foi, um exemplo legal, que o Joey Vicenza, ele fala exatamente isso de código de barras que a gente tem. É como se cada um de nós tivesse um código de barras, tá? Agora eu vou dar um exemplo de relacionamento, que é o que eu já falei em alguma live. A pessoa sempre repete que os relacionamentos não dão certo, que sempre tem o mesmo problema, que arruma o mesmo tipo de homem, enfim. Se ela vai repetir aquilo ali, ela já repetiu tantas vezes que já tá no inconsciente, já é uma crença, então aquilo ali já tem que tirar. Mas virou o teu código de barra de relacionamento. Então vamos supor que tu vai sair, dá um exemplo assim para uma mulher, ela vai sair, tá? E vai ter 30 homens lá na balada. Qual que é o que vai atrair? Exatamente aquele que vai atrair. É aquele que tem o mesmo código de barra que tu tem. Então, por exemplo, de um relacionamento não dá certo, de ele trair. Então, você vai atrair exatamente aquele lá. E não a pessoa certa, a pessoa que tu gostaria. Porque aquilo ali já tá no teu subconsciente. Exatamente, Deuseni. Tudo que a gente pensa, com frequência vira hábito e o hábito vai para o subconsciente. Tá? E é exatamente lá que as coisas acontecem. Ele tá mandando sugestão o tempo todo pro nosso consciente. E ali a gente vai fazendo os nossos medos, tudo. Então, assim, o segredo é esse. É a gente fazer esses decretos, tá? Que é uma das coisas. Tem terapia, tem muita coisa que funciona também. Só que os decretos é uma das coisas que realmente faz com que a gente acesse o nosso subconsciente, tirando essas crenças negativas em crenças positivas. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Quer que eu fale sobre crenças também? Ou, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem? Domingo que vem eu vou fazer uma live com o César, que ele é hipnoterapeuta e decodificador de mente e corpo, e a gente vai estar falando sobre o poder da mente também, tá? Porque assim, a nossa vida, ela tá toda no nosso subconsciente, na nossa mente. Então, se a gente souber usar esse poder da mente, a gente consegue tudo. É uma questão de ajustar. Então, tem algumas pessoas que começam a fazer o decreto, esquecem, é hábito. A gente precisa fazer virar hábito, porque senão a nossa vida não sai do lugar. Isso aí eu até estava conversando com o César e é verdade isso. A gente precisa fazer, tá? Muitas pessoas sabem, muitas pessoas escutam, mas não fazem. Então é a mesma coisa no grupo lá que eu criei. Tem pessoas que não estão fazendo, com certeza deve ter, só que a gente precisa criar o hábito, porque senão a nossa vida não muda.
Inclusive, qual que é a palavra agora? Comodismo. O comodismo tem uma vibração muito baixa, então a gente não sai do lugar, tá? Então a gente precisa tomar atitudes para as coisas realmente acontecer. Então, Raquel, se tu sempre fala que não vai dar certo o relacionamento, é um decreto. Tu tá decretando. E quanto mais a gente fala, vai virando hábito, vai entrando no nosso subconsciente. Só pra te ter uma ideia, se tu já passou mais de 21 dias contando tudo, falando que o relacionamento não dá certo, não vai dar certo. Já virou, já tá no subconsciente, é uma crença. Então é difícil de dar certo. É difícil de dar certo. Porque vamos supor que tu achou uma pessoa perfeita e tu tá vivendo tudo certinho. Aí o que acontece? Em um certo momento, porque as nossas crenças elas ficam como se fosse um gatilho, né? Então, em um certo momento, o que vai acontecer? Vai ativar aquela crença e tu vai dizer, não, mas isso não vai dar certo. Vai chegar um momento em que não vai dar certo, eu já tô esperando isso. E aí, o que acontece? Não dá certo. Não dá certo. Cássia, com certeza dá para usar o poder da mente e do nosso subconsciente para curar qualquer tipo de doença, tá? Porque nós somos seres saudáveis e perfeitos, nós somos. Aqui explica no livro, tá? Esse aqui que eu tô lendo também. Nós temos o poder de Deus, do universo, dentro da gente. A gente tem essa energia. Se a gente se conectar, a gente é perfeito sempre. A gente não tem nada de doença. E vitiligo é emocional, né? É algum trauma, é alguma coisa que tá lá dentro que precisa ser curado e tratado, tá? Se você tiver pergunta, pode fazer. Bom, além de fazer as afirmações e vibrar positivo por outras pessoas, então, não tem como, tá? Se tu, por exemplo, se é criança, tudo bem. O filho, enfim, a gente pode vibrar, colocar uma vibração em cima dela para tentar fazer as coisas mudarem e acontecer. Dá para fazer isso sim. Só que para o nosso universo, para o universo só existe tu, só existe vocês. O meu universo tem várias Déboras, é só Débora. Se eu pensar uma coisa ruim de uma pessoa, vai voltar para quem? Para mim. Por isso que, assim, o perdão, tem muita gente que tem dificuldade de perdoar, né? O perdão. Só que, por que a gente precisa perdoar? Não significa tu voltar a falar com a pessoa, não significa tu ser amiga dela, não significa tu sentir amor pela pessoa. O perdão é tu tirar aquela culpa, é tu tirar aquilo que ela fez de ti. Porque enquanto tu tá remoendo aquela raiva, enquanto tu tá remoendo aquilo da pessoa, volta só pra ti. E vai voltar mais situações daquilo para tua vida. Não como, por exemplo, se foi em relacionamento. É impossível de perdoar o que ele fez, o que ela fez. Vai sempre voltar situações para aquilo voltar a se repetir. Então a gente precisa cuidar. Isso aí. O perdão é uma das coisas que tranca também de a gente manifestar o que a gente quer. Perdão, crenças, porque tudo envolve a gente soltar. A gente tem que ter uma ideia, tá? De que tudo que a gente tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente vai voltar exatamente para nós, tá? Exatamente para nós. Tudo que tu pensar volta que nem um espelho. O universo, ele é um espelho. Por isso que a gente tem poder de conseguir as coisas, tanto ruins quanto boas. A gente vai estar automaticamente fazendo com que volta. Deixa eu ver aqui, porque eu vi umas perguntas e eu não consegui. Então, o nome desse livro é O Livro de Ouro de Saint-Germain. Ele é muito legal. Ele tem algumas afirmações que são muito fortes, que a gente realmente tem o poder, várias frases que a gente já conhece, tá? Que Jesus falava, porque ele já sabia, né, o que precisava falar. Então, assim, todo o poder que ele tinha, a gente também tem. Só que a nossa consciência foi mudando ao longo do tempo para justamente a gente não ter essa consciência. Então, a gente precisa acordar, despertar
para a gente saber o que a gente veio fazer aqui e o poder que a gente tem. E quem consegue isso são essas pessoas que estão disseminando o poder do segredo, tá? Tem gente, eu não sei se vocês olharam o livro Segredo, assistiram o filme Segredo, leram o filme Segredo. Lá ele fala, bem no comecinho, que era guardada há muitos anos, bem antes de Cristo, e ninguém nunca queria. Nesse livro aqui fala isso. O livro Segredo foi baseado no livro de ouro de Saint-Germain. Então aqui explica exatamente isso, tá? Que foi guardado realmente por muitos anos, muitos anos, décadas, e depois foi descoberto e aí as pessoas foram descobrindo como funciona. A base de tudo é o nosso sentimento, tá? É o amor, isso aí é o que fala. Mas a gente precisa se conectar. E como é que a gente vai se conectar? Primeiro é usando essas palavras eu sou. É a expressão eu sou, porque o eu sou significa o poder de Deus ativo dentro de mim. Então, se tu fizer decretos, eu sou próspera, eu tenho saúde, eu consigo tudo que eu quero, eu já consegui. Imagina as pessoas que falam negativo, tá? Eu não posso, eu não consigo, comigo não dá certo, sabe? Eu mesmo já ouvi muitas pessoas e tem pessoas que falam, comigo não dá certo, todo mundo consegue, menos eu. Enfim, isso aí é frase que todo mundo já deve ter ouvido falar ou falado alguma vez, né? Então, assim, desde que eu comecei a falar sobre isso, estudar sobre isso, eu tenho feito também, cuidado, porque tem coisas que nem a gente se liga de fazer. Então, assim, pensamento. Lembre-se, é um lembrete muito importante, tá? Pensamento. Tudo que a gente pensa seguido, tudo que a gente pensa mais de uma vez, tudo que a gente pensa por mais de 21 dias, tudo que a gente pensa por mais de 68 segundos, vira hábito. E o hábito vai para o subconsciente e vira uma crença. E o que vai acontecer? O nosso subconsciente ele vai transformar tudo em realidade. Então eu volto a falar, tá? Tudo que a gente pensar, a gente precisa cuidar. Então falar, pensar, a palavra ela tem o poder. A palavra, o pensamento, ela cria sugestão. E o sentimento que a gente dá nessa palavra, ela vai magnetizar, tá? Então isso aí é muito importante a gente sempre lembrar disso. Tudo que vocês achar de positivo para falar, usem o eu sou antes. Vocês podem usar esse eu sou porque ele é muito poderoso. Nesse livro aqui ele explica o poder. Se todo mundo tivesse a noção do poder do eu sou, nossa, quem realmente tem, que realmente consegue se conectar, muda de vida totalmente. Tem gente que assim nunca mais fica doente, porque nós somos, pensa assim, é a mesma coisa vocês pensarem, Deus fica doente, Deus não consegue o que Ele quer, a gente não está muitas vezes pedindo para Ele. A gente está muitas vezes pedindo para Ele, porque a gente sabe que Ele tem o poder, só que muita gente não sabe que a gente tem o poder dele dentro da gente. Nós fomos feitos à semelhança, então nós temos o poder de Deus dentro da gente, que é o universo, tá? Então a gente precisa estar consciente disso, que a gente consegue tudo que a gente quer. Tudo que vocês querem, vocês conseguem, vocês têm esse poder dentro, a gente só precisa estar consciente. Então, vocês vão falar assim, cancela qualquer tipo de pensamento, não dá certo, eu não consigo, eu consigo, eu consigo. Eu sou sucesso, eu sou prosperidade, eu sou saúde, eu sou saudável, exatamente. Se vocês têm algum problema de saúde, falam isso, repitam esse... Helenira, primeiro, como faz para arrumar um namorado? Tá? Muita gente pergunta, muita gente quer saber isso. Primeiro tu precisa ter o teu código de barra. Qual que é o teu código de barra? O que tu vai atrair? Tu tá atraindo que tu não arruma namorado? O que tu pensa? Por exemplo, eu penso, eu não arrumo namorado, eu não consigo arrumar, eu já tô tanto tempo sozinha que não adianta mais, eu vou desistir. O que tu acabou de decretar para o universo? Que tu não vai arrumar namorado, e isso vai se estender sempre. Toda vez que tu pensar isso, com frequência, tu vai estar colapsando isso para tua vida.
Isso é fato, isso é comprovado cientificamente pela física quântica. A gente colapsa o que a gente quer. Então, se tu pensar, tu já vai estar colapsando. São possibilidades de acontecer. Então, a gente tem que a gente tem que pensar assim, como tu é? Tu gostaria de namorar contigo mesmo? Tu se sente feliz? Tu se sente... basta a tua presença? Tu é feliz contigo sozinha? Quando tu for feliz contigo sozinha, quando tu for plena, é aquilo ali que tu vai atrair pra ti. Tem muita gente que quando não quer, arruma, porque automaticamente é quando está preparado. Bom, Anne, se tem gente tentando separar do marido, o que tu pode fazer é primeiro não ter essa dúvida. Ninguém, tem até uma parte do livro, eu não anotei, eu vou sublinhando, eu não sei onde é que tá. A gente precisa, ninguém consegue, será que eu anotei aqui? Porque essa frase ela é muito... Aqui, ó, anotei, isso aqui é do livro. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Ninguém tem acesso a vocês, ninguém, tá? Ninguém. Então, se vocês tiverem isso na mente, nada consegue atingir vocês, nada de negativo consegue atingir vocês. Então, assim, separar é a energia dela. Se tu algum momento cogitar que isso aconteça, já virou uma possibilidade e aquilo realmente pode acontecer. Vocês estão vendo como é assim? Tudo que a gente pensa vira uma possibilidade. Pensou de novo, virou mais uma possibilidade. Pensou muitas vezes, já vai para o teu subconsciente, já vira uma crença. E o que é crença, o nosso subconsciente vê como verdade. Tudo que vocês vão falar, o nosso subconsciente vai falar amém. No filme O Segredo, mostra, é como se fosse o gênio da lâmpada no universo. E aí vocês vão pensar uma coisa e o que o universo vai falar? Seu pedido é uma ordem. Então cuidem o que vocês estão pensando, porque o pedido de vocês, o pensamento de vocês, o sentimento de vocês é uma ordem. Então assim, é simples. A gente só precisa começar a cuidar o que pensa, cuidar o que sente, tá? Luciana, tá vivendo crises de ansiedade, né? Por conta de problema no fígado. Primeiro, tu tem que fazer essas crenças, tá? Essas crenças não, tem que fazer esses decretos todos os dias, de manhã quando acorda, de noite antes de dormir, com esses decretos. Eu sou saudável, meu fígado é saudável, eu sou saúde, eu sou perfeita. Enfim, todas as frases positivas possíveis, isso vai entrar no teu subconsciente. Tem que pensar que o nosso corpo, ele é feito, cada célula, átomo, ele é feito de energia. Então, qual que é a energia que tu tá vibrando? Energia de doença, energia de ansiedade, é aquilo ali que o corpo vai vibrar. Tanto que tem uma clínica lá na China, não sei onde que é uma clínica quântica, que as pessoas conseguem curar a outra pessoa só com o poder da mente, porque elas entram na mente de tanto falar, tu tá curada, você está curada, você está curada, eles ficam vários dias repetindo isso, fica entrando na mente, a pessoa acredita que ela tá curada e ela sai de lá curada. Isso tem muitos depoimentos, não só de lá, pessoas que realmente acreditam estar curadas e estão curadas. Quando tu sentir que tu realmente não tem mais nada de problema no teu fígado, quando tu se sentir perfeita, quando tu agradecer pela tua saúde, pela a saúde perfeita que tu tem, é isso aí que vai retornar para tua vida. Ó, Deusenia, exatamente. Quem descobre o segredo não fica mais doente, porque a gente sabe, qualquer coisinha, qualquer deslize inclusive eu vou fazer para o pessoal do grupo no Telegram, fazer um teste que vocês podem fazer também. Sabe o quê? Plantem 2 plantinhas e uma você só fala em coisas negativas. Xinga ela, grita com ela, e a outra vocês dão amor. Vocês vão ver qual vão crescer. Ou se vocês pegar uma planta que vocês já têm em casa e fazer esse mesmo experimento, o que vai acontecer? Então vocês podem imaginar o que acontece com vocês com pensamento negativo. E às vezes não adianta só pensar positivo.
Por exemplo, a pessoa pode pensar, eu sou rica, e pensar que é rica o dia inteiro. Só que ela não acredita, tem muita crença lá dentro, por isso que a gente tem que usar o poder do nosso subconsciente para fazer com que as coisas prosperem. É visualizar, é imaginar, é sentir, é fazer de conta mesmo, tá? Tem pessoas, a Elaine Orives, ela conta que ela tinha 700 mil em dívidas e ela acordava de manhã e ela botava uma roupa chique para trabalhar, porque enquanto ela botava uma roupa de casa, assim, a coisa não prosperava. Por quê? Como é que ela ia se sentir rica? Como é que ela ia se sentir próspera andando daquele jeito? É a mesma coisa o pensamento. Então, assim, e tudo que vocês repetem, como eu falei, toda vez que vocês contarem um problema, toda vez que vocês contarem uma coisa negativa que aconteceu com vocês, automaticamente vocês estão trazendo de volta aquela situação, tá? E isso é trauma também. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa com a família, com o relacionamento, meu namorado me traiu, tá? Então, toda vez que vocês trouxerem aquilo, ou contar para uma amiga, ou pensar, enfim, vocês vão estar repetindo, vocês vão estar fazendo. O que o nosso subconsciente, lembra que eu falei? O nosso subconsciente, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. Ele reage de acordo com o teu sentimento e o que tu imagina. Então, assim, tu imaginou, tu pensou, tu viveu de novo quando tu tá contando o que aconteceu, ele vai falar, opa, é isso que ela quer de novo. Então, isso aí é o que tá acontecendo. Por isso que na física a gente fala que não existe passado nem futuro, é o presente. Porque tudo é de acordo com o agora. Agora, o que vocês estão pensando, quais as notícias que vocês estão olhando, o que vocês estão vibrando, o que vocês estão comentando, o que vocês estão conversando com as pessoas, o que é? São coisas que vocês gostariam que voltasse para vocês? Por isso que a gente faz a nossa realidade. Em qual realidade vocês querem viver? Na realidade de medo, na realidade da ansiedade, na realidade da doença ou na outra realidade de tranquilidade? É a gente que escolhe. Eu sei que parece difícil, mas é o foco, é não focar na energia que a gente não quer. É não focar, é fazer outras coisas. Ó, Helenira, e eu já vou corrigir a frase, vou conhecer um amor verdadeiro. O vou tá lá no futuro, ele vai estar sempre lá. É gratidão pelo amor verdadeiro que eu já tenho, gratidão por conhecer essa pessoa maravilhosa. Imagina ele, imagina como tu quer, cor do cabelo, se imagina nesse relacionamento, imaginar, sentir como se já tivesse. Nunca falem no futuro, tá? Porque no futuro não vem, tá sempre lá. Exatamente, ó, tô vendo o pessoal falar, eu sou capaz, eu sou amor, exatamente isso, a gente falar decretos, tudo que a gente conseguir, eu consigo, eu já consegui, é sempre no presente, eu sou, exatamente, Pamela, essa é uma das afirmações mais poderosas que tem, eu sou, tu tá afirmando e reafirmando que tu é o poder de Deus, o poder do Todo-Poderoso dentro de ti, e assim tu consegue tudo. Isso aí vira hábito, sabia? Vocês começarem a falar o tempo todo, eu sou tudo que vocês querem, eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou próspera, eu sou saúde. Começa a falar isso o tempo todo, isso vira hábito. Quando vê, vocês vão estar fazendo uma coisa, lavando uma louça, tá aquela frase na cabeça. E é isso que a gente precisa fazer. Assim vai tirando todas as crenças negativas. Toda vez que vocês falam, eu consigo, eu já consegui, isso aí, vocês vão estar tirando a crença negativa que pode ter de que vocês não conseguem. Então, tudo que vocês falar, vocês vão estar substituindo. Vocês precisam, primeiro, saber onde é que está essa crença. É só ver a área da vida de vocês que não está funcionando, tá? Então, Elaine, é normal, ninguém é 100% perfeito de estar sempre com pensamento positivo, tá? Só que uma coisa que ajuda bastante por exemplo, tu desanimou, tá? Ficou desanimada, o que tu tem que fazer? Bota a frase na frente, e se
eu estivesse em tal lugar agora? E se eu tivesse tal carro? E se eu tivesse tal casa? E se eu tivesse tal relacionamento? E começa a se imaginar. Começa a se imaginar, sempre. Isso aí é um ótimo exercício para te entrar em ressonância com aquela energia boa, aquela coisa boa, sabe? Vocês me pedem depois inbox, tá? No Messenger ou no Instagram que eu passo o... ou pode chamar no Whats, que tá fixado aqui no Facebook. É 4796416750. Eu passo o link do Telegram, tá? Morena, então, para quem quer engravidar, tá? Mas se tu já tá dizendo que tu não consegue destruir, é porque isso já é uma crença de tu não conseguir. Então ali já tem que entrar decretos de que tu consegue. Eu consigo. Eu sei. Bota eu sou poder. Eu sou... primeiro a gente tem que programar nós mesmos, nosso subconsciente, para saber que tu tem força para isso. Eu sou força, eu sou poder, eu consigo. E aí tu faz os decretos. Esse é o eu sou. Tu tá trazendo o poder do universo, o poder de Deus dentro de ti. E aí depois vai vir a outra afirmação que tu vai falar. Gratidão pela minha gravidez saudável. Gratidão por eu ter conseguido ficar grávida. E isso aí tu tem que fazer todos os dias o certo, tá? 21 dias é o mínimo que uma pessoa precisa para criar novos caminhos neurais segundo a neurociência. Então, se a gente ficar repetindo uma coisa, a gente vai estar substituindo por outro. 21 dias é o mínimo. Mas o certo é 90 dias. Tá? Sei que tu vai pensar, nossa, é muito, mas quanto tempo vocês estão nessa situação? Quanto tempo vocês estão em uma coisa que não queria? Muito mais do que isso. Então, não custa a gente fazer. Vocês sabem, esse é o segredo pra gente mudar. Se quem faz todo dia certinho, consegue a mudança. A gente precisa ter essa consciência. É ter a consciência de que a gente consegue tudo, mas tem que tirar aquela coisa negativa. E não é de uma hora para outra. Ninguém consegue de uma hora para outra. A gente precisa estar sempre cuidando dos pensamentos, sempre cuidando para não julgar, sempre cuidando para não ter inveja, para não pensar nada de negativo do outro. E aí vai pensar, mas isso às vezes acontece, eu tenho raiva. Só pensa uma coisa, para o universo só existe vocês, só. Nós somos o nosso universo. Então tudo que eu pensar do outro volta para mim, tudo. Cristina, que legal que tu tá de Portugal. Bom, tu sente às vezes que Deus esquece de ti, mas a gente tem que lembrar que Deus está dentro da gente. Depende da gente trazer o poder dele para nós ou não. Depende de nós. Ele tá sempre lá, ele vibra em hertz, tá? Pela física. Até anotei aqui para mim não esquecer. Deixa eu ver. 432 a 540 Hz. Essa é a vibração do universo, essa é a vibração de Deus. Como é que eu vou conseguir me conectar a Ele? Nessa vibração. E o que vibra em 432, 540 Hz? Amor, gratidão, e é isso que a gente precisa. Então tem um exemplo bem simples. Tem pessoas que têm conta para pagar, tem pessoas que estão sem dinheiro. Como é que eu vou me sentir? Como é que eu vou sentir grata? Porque a gente, assim, o universo, Deus, ele vai responder de acordo com o que a gente está emitindo. Então a gente tem que ser grata por tudo, tá? A gente tem que se sentir abundante para receber abundância. Então, é um exemplo bem simples. Vocês têm geladeira em casa? Vocês vão abrir? Pode ter gente que não tem nada na geladeira, mas vocês têm a geladeira. Então, vocês têm que se sentir grato por vocês ter essa geladeira. E tem gente que não tem nem garfo, nem faca. Vocês têm? Então, sinta-se grato por isso. É sentir grato pela mínima gota de chuva que cai. É sentir gratidão. E essa gratidão vai fazer com que retorne mais coisas pra gente se sentir grato.
Então a gente tem que olhar para o lado, olhar para tudo e se sentir grato. Sentir grato por ter uma cama para dormir, sentir grato por ter um teto. Tem pessoas que não têm. Então tu é abundante por isso. A gente tem que se sentir abundante, porque a gente vai atrair abundância para a nossa vida também. Olha, Camila, essa é uma pergunta boa. O que as pessoas nos falam interfere? Se tu acreditar que sim, interfere. Tem pessoas que falam sempre, eu pego tudo que é coisa que falam pra mim, que fazem pra mim, eu pego tudo e eu sou fraca. Imagina o que vocês estão falando. Imagina o que vocês estão falando. Vocês têm o poder, vocês têm o poder. É a frase que eu falei, eu sou a porta aberta, nenhum homem pode fechar, ninguém tem o poder de entrar em mim, a não ser que vocês deixam. Isso aí o Chico Xavier falou, todas as religiões falam, cada um de um jeito, só vai acontecer, só vocês abrem, vocês estão dispostos a falar isso, vocês estão falando isso? Por exemplo, a pessoa falou uma coisa negativa, o que vocês têm que ter em mente? Eu vou jogar uma maldição, eu vou fazer uma coisa pra ti. Pro universo dela só existe ela. Então, se ela falou uma coisa de ruim pra vocês, vai voltar pra quem? Pra ela, não pra vocês. Agora, se tu aceitar o que ela falou, aí tu já tá pensando nisso. E aí pensa e volta pra quem? Pra vocês. É muito simples. Quando a gente entende, é simples. Eu tô lendo já, eu acho que já faz tempo aqui. Sara, o que é a expansão da consciência? É justamente isso. Tá? A alquimia da consciência, que é um dos trabalhos que eu faço, ele trabalha a nossa expansão da consciência. É a gente saber quem a gente é, a gente saber o poder que a gente tem, a gente saber que a gente é muito mais do que a gente acredita ser. A gente enxerga tudo de uma maneira diferente, a gente precisa despertar. Inclusive porque o planeta Terra, ele está passando por uma mudança de energia, tá? Que é a quinta dimensão. A quinta dimensão, ela não é um plano, ela é um estado de consciência. Então a gente precisa mudar essa consciência, a gente precisa despertar, a gente precisa estar em alinhamento com a Terra, porque quem não conseguir vai sofrer muito, sofrer com doenças, porque é justamente nessa vibração mais baixa. Ela vai atrair essas coisas negativas para ela. Bom, Júlia, como neutralizar uma pessoa que tem inveja constante? Primeiro é saber que a inveja que ela joga pra ti vai voltar única e exclusivamente pra ela, a não ser que tu abra a tua guarda. Ninguém pode mandar nada pra ti, nem inveja, nem sentimento nenhum, a não ser que tu queira. E como é que tu vai querer? Vai dizer, não, mas eu não quero. Se em algum momento tu pensar assim, nossa, ela tá mandando inveja pra mim, que tu acabou de mandar pro universo, lembra? Um balãozinho, inveja pra mim. Então, se tu entrar em ressonância com aquilo, mais uma vez, é o que vai acontecer com a gente. Ela vai pegar essa inveja pra ti. Exatamente, a gente tem que se sentir grata, sabe? Grata por tudo que tem. Olha pro lado, o que tem onde vocês estão agora? O que tem? Se vocês estivessem sentados numa grama, vocês seriam gratos por estar na grama, por estar sentindo a energia da natureza, entendeu? A gente tem que olhar as pequenas coisas e ser grato por isso. Então a gente precisa se sentir grato por tudo, porque essa gratidão a gente está se conectando com o Deus dentro da gente. A gente está ativando, é como se ligasse na tomada o poder de Deus dentro da gente. Simples assim. Olha, Cristina, quando a gente tem tudo e não tem saúde, é porque alguma crença pode ter sido através de DNA, tá ali dentro, tá? É porque tá uma discrepância de energia, é porque não tem energia ali, tá assim, né? Em vez de tá tudo fluindo. Então, primeira coisa é falar isso aí, eu tenho saúde, eu sou saúde. Encerrou o vídeo no Instagram, porque eu acho que já deu 1 hora. Opa, peraí, vou tentar entrar de novo aqui.
tinha as pessoas assistindo. Bom, entrei de novo no Instagram. Bom, vamos lá. A gente tem que entrar assim, tá? Em ressonância com o poder de Deus dentro da gente, tá? Que é gratidão, é ter essa certeza que a gente tem esse poder. Olha, Ana Maria, no lugar de escrever, funciona porque tu vai estar escrevendo. Quando tu estiver escrevendo, tu vai estar lendo mentalmente, né? É assim que funciona. Só que tu precisa escrever, então, no caso, todos os dias, de manhã e à noite. Pode ser durante o dia? Pode. Durante o dia é legal a gente fazer visualização, mas sempre o melhor horário é quando acorda e quando vai dormir. Se não consegue quando acorda, faz quando vai dormir. E faz assim, por tempo indeterminado, até tua vida mudar, porque ela vai mudar. Ela vai mudar. Pode ter certeza, viu, gente? Muda. Exatamente, Vitor. Só acontece na minha vida aquilo que eu permito acontecer. Olha que bonito isso, porque vocês estão decretando que só acontece o que vocês permitem que aconteçam. Olha que bonito isso, vocês estão decretando isso. Nada mais de ruim acontece a não ser que vocês queiram. Olha que legal. Com certeza, Sara, com certeza. Pena que eu não posso mostrar aqui o livro, que está embaixo do celular. A gente consegue realizar tudo que a gente quer. Alguém quer ficar milionária? Consegue ficar. Só que aonde está a crença? Com certeza deve ter muita gente pensando, não, mas eu não vou ficar milionária, como é que eu vou ficar milionária? Olha a crença aí, não vai ficar nunca. A gente precisa tirar essas crenças, tá? E aí é muita coisa. É perdoar, é não julgar, é um monte de coisinhas que a gente tem que ir trabalhando. Mas assim, tudo se resume em pensar positivo, em ser grato, porque ali tu já tá mudando toda a tua essência. E quando a gente começa a ser grato, a emanar essa energia, a gente vai mudando a nossa consciência, aí que vai acontecendo essa expansão da nossa consciência. Tem uma frase que todo mundo conhece da Bíblia, tá? Que é: eu sou a ressurreição e a vida. Essa frase tá nesse livro de ouro de São Germain e é uma frase que promove a expansão da nossa consciência. Se a gente repetir muitas vezes, a gente vai entrar em conexão e vai expandir a nossa consciência também. É mais um dos métodos. Então, Ana, é o que eu expliquei de uma pergunta do Instagram. Quando a gente sabe que é alvo de inveja, tu tem que pensar que a pessoa que tá mandando inveja pra ti vai voltar para ela, porque no universo de cada um só existe a própria pessoa. O universo é um espelho, então a inveja volta para ela. Agora, se em algum momento tu pensar que aquilo ali vai pegar em ti, que tu vai receber essa inveja, tu tá abrindo. É a mesma coisa assim, a nossa porta tá fechada, tá? O que a gente vai fazer? Nossa, mas ela tá mandando inveja para mim, ó, já vai abrindo, ela tá mandando inveja para mim. Será que pega? Abriu, e aí vem. É a gente que a gente tá girando aquela dúvida. É a mesma coisa quando a gente vai fazer algum decreto de dinheiro. Tu vai falar, eu sou milionária, eu sou rica, eu sou próspera. E aí em algum momento tu vai pensar assim, mas eu quero um carro. Mas como é que eu vou conseguir esse carro? Já gerou dúvida, não pode ter dúvida. Lembra que pro nosso subconsciente, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente é verdade absoluta. É o que está acontecendo, para ele é o que está acontecendo. Então a gente precisa imaginar, a gente precisa decretar e ter a certeza de que aquilo ali já aconteceu. Imagina o carro na garagem, tá ali, imagina, sente, fica sentada tranquila que ele tá ali. E se por algum momento vocês pensarem em alguma coisa negativa, enfim, não tenho dinheiro, só de falar, tu já tá jogando isso. Não tenho esse dinheiro, não tem. Como é que a gente pode falar isso? É não falar. Cancelou, cancelou, cancelou. E aí já faz os decretos, porque quanto mais a gente vai conseguir fazendo esses decretos, a gente vai tirando esses eu não tenho, eu não consigo, eu consigo, eu tenho tudo que eu quero. É uma afirmação bem forte. Tanto que eu fiz muitas vezes o decreto de São Miguel Arcanjo. E a gente tem que falar, eu sou, eu sou, eu sou. O que tá falando isso? Eu sou o poder de Deus que habita em mim ativo. É Ele ativo dentro de mim.
Sim, Vitor, crenças são transmitidas através de DNA, tá? São transmitidas por DNA, só que também é comprovado cientificamente que a gente consegue modificar o nosso DNA de acordo com nossos pensamentos. Pensamentos modificam o DNA, olha só que loucura. Boa noite, Roger. Fabiola, se a gente quer a mudança, a gente consegue. Coloca isso na mente. São frases que, assim, para mim também tá mudando, porque quanto mais eu falo, mais eu tenho a certeza. E é isso que a gente tem que ter. A gente tem que ter a certeza de que a gente tem total controle sobre nossa vida. De tudo, 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 tudo. Por exemplo, tenho problema com minha chefe, tenho problema com meu chefe. O que vocês vão fazer? Repetir que tem problema? Não. Meu emprego é perfeito. Gratidão pelo meu emprego perfeito. Gratidão pelo meu chefe perfeito. Gratidão por eu me dar super bem com meu chefe. São afirmações positivas contrárias da coisa negativa. Porque aí as coisas mudam também. E muda. Tu tá decretando. A gratidão é minha, Sara. Bom, para quem não sabe, eu também trabalho, eu sou numeróloga, né? Tô atendendo já também. E eu tenho o meu número, que é passar o conhecimento para as pessoas também. E isso aí é uma coisa que eu gosto e eu tô usando a polaridade positiva do meu número também. Então a gente usa a numerologia a favor. Vocês têm mais alguma dúvida? Podem fazer perguntas. Daqui a pouquinho eu já vou encerrar. Bom, espero que vocês tenham... Deixa eu ver. Clau, falar sobre a frequência Hertz. A frequência Hertz, ela foi medida, tá? Esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome dele, eu falo tanto que eu esqueci. Bom, enfim, ela foi medida para a gente conseguir saber a medida por frequência Hertz em cada sentimento, tá? Então, cada sentimento tem uma vibração. Ah, não posso pegar agora. Não posso pegar agora, tá embaixo do celular. Mas enfim, cada sentimento tem uma vibração e a gente precisa vibrar acima de 300 Hz. Se a gente quer manifestar alguma coisa na minha vida, na nossa vida, né? O que a gente precisa vibrar acima de 300, 400 Hz. 400, 500 Hz é a vibração do universo. Então a gente precisa sempre manter essa vibração, tá? E como eu falei, esses decretos, eles são importantíssimos, tá? Junto com isso, eu também quero mais pra frente estar criando áudios no grupo do Telegram. Eu já tô fazendo alguns áudios de reprogramação. Eu quero fazer áudios de reprogramação mental pra gente entrar no estado teta, fazer essas afirmações, porque aí tu só precisa ouvir. Porque quando tu escuta, tá entrando automaticamente pro nosso subconsciente, tá? E nas consultas da alquimia da consciência, como eu falei, de acordo com as queixas, eu quero fazer afirmações personalizadas para as pessoas fazerem todos os dias, pelo menos até o final do nosso tratamento, para ver o que já não muda na consciência. Muda mais ainda, porque a alquimia da consciência já transforma, né? Já expande a nossa consciência, já muda a nossa vida. Tem bastante depoimento no Instagram. Nas abinhas fixas lá nos destaques tem só depoimentos, vocês podem ir lá acompanhar, eu posto também. Então realmente muda a vida, só que isso aqui é uma coisa que a gente consegue fazer com que vire permanente. A gente consegue mudar muito a nossa vida, mais ainda. Então, Cristina, quando acontece uma coisa ruim na nossa vida, tu até podes perguntar o porquê que isso ali aconteceu, se tu aprendeu com aquilo, mas o negócio é não focar na coisa ruim, porque quando tu tá focando, tu tá dando foco para aquilo ali, tu tá dando esse foco, então a gente não pode dar esse foco para aquilo ali. Tudo que foca a gente colapsa e a gente faz acontecer. Então foca no resto, tá? Aconteceu, bola pra frente, vou mudar minha consciência, vou mudar meu pensamento para aquilo não acontecer de novo.
Adianta ouvir sim, Luciana. Eu normalmente gravo os áudios dos meus atendimentos com música de 532 Hz no fundo, tá? Então muitas pessoas falam, eu fico tão tranquila em ouvir porque tu tá entrando em ressonância com o universo, tu tá se conectando com o poder de Deus. Então é legal tu colocar essas músicas para te entrar na energia. Não adianta só ouvir a música também, né? Tu precisa estar mandando uma sintonia para o universo. Como tu vai ligar a TV, tu quer olhar um canal, o que tu vai fazer? Tu vai ligar naquele canal específico porque tu sabe que é lá que tá. Então, quando tu escutar uma música, tu vai estar entrando na frequência. Agora, que sugestão que tu vai dar? Então, tu pode dar sugestão. Pode botar essas músicas para fazer os decretos, que vai ajudar bastante, tá? Vai fazer com que tu entre nessa ressonância, nessa energia também. Que bom, Alessandra. Que bom que tu tá gostando dos ensinamentos. E assim, eu tô fazendo vários cursos ao mesmo tempo sobre isso, tô lendo vários livros, então o meu trabalho vai aumentar também, vou fazer consultas personalizadas para as pessoas sobre isso também mais para frente, que tem, claro, a alquimia da consciência eu vou sempre indicar, porque é um tratamento magnífico, mas vai ter essas também para poder ver o que a pessoa tem, identificar onde é que está o problema, quais são as crenças, fazer decretos específicos para elas, exercícios, enfim, mandar áudio para reprogramar nossa mente também. Isso aí tudo são planos de um curto prazo, para logo. Que bom, Cristina. Fico muito feliz. Bom, gente, vocês têm mais alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, porque eu vou encerrar. Júlia, sim, atenção, pode vir de pensamentos e traumas, tá? Tudo que é de negativo são de pensamento de traumas que em algum momento aconteceu na tua vida, tá? Pode ser também no último trimestre da gestação, o que a mãe passou. Na alquimia da consciência tem a correção kundalínica, né? Que a gente trata todos os traumas intrauterinos. Bom, gente, eu vou ficando por aqui também. Quem quiser entrar em contato, o WhatsApp tá fixado aqui. Pode perguntar, pode pedir o link do grupo do Telegram, que lá eu tô falando mais com vocês também. Pode mandar perguntas. Quem quiser saber mais das consultas também, manda mensagem no WhatsApp, que eu vou responder vocês com o maior prazer, tá bom? Beijo pra vocês. Ótimo final de domingo, ótima semana. E lembre-se de se sentir gratos por tudo. Vocês enxergam, vocês são saudáveis, tudo que vocês podem imaginar, vocês se sintam gratos, tá? Porque assim vocês vão trazer mais gratidão para a vida de vocês. Beijo, gente!